Ministro Mussi, comandante Tomás, comandante Marcos Sampaio e o comandante Damasceno. Sejam todos bem-vindos a esse momento importante. Temos aqui para expor, conversar e dialogar sobre os problemas de segurança nacional do Brasil. Ministro, a minha fala ela vai ser direcionada sobre a perversa lei aprovada nessa casa, chamada 13.954. O senhor bem conhece desse tema, que já foi indagado. Os comandantes conhecem desse tema da lei 13.954. Minha mãe me ensinou, comandante, que quem casa e que o cônjuge já tem filho, assume-se os filhos e os problemas decorrentes do casamento. Depois o senhor vai entender por que estou fazendo essa referência. Vejo que aqueles militares, e como eu servi na Amazônia em tempos difíceis, praças e graduados das Forças Armadas, não foram valorizados com essa lei 13.954. Criou diversas distorções, prejudicando praças e graduados, beneficiando somente aos oficiais. Basta, ministro, somente pegar os contra-cheques e comparar. Se pegarmos os contra-cheques antes e pós aprovação dessa lei, vai se entender sem nenhuma matemática lógica o que aconteceu. Os QEs, houve uma depreciação em seus contra-cheques e os oficiais acresceu cerca de 5 a 10 mil reais. Não temos nada contra, grande ministro e comandantes, a melhoria do soldo dos oficiais. Não. Nós, praça, não temos nada contra. É um direito, é merecido. E os oficiais merecem sim ganhar bem, não digo nem ganhar bem, fazer uma equiparação de perda salarial que houve ao longo desse tempo todo. Mas o que não podemos é deixar os praças, em especial os QEs, para trás. No Exército, comandante Tomás, nós temos o lema, que é aquele que sai junto, chega junto. Não é isso? E eu digo para o senhor com todo carinho, nessa missão de sair junto e chegar junto, os QEs ficaram para trás. Em relação a essa lei perversa 13.954. Pergunto para Vossa Excelência, senhor ministro, quais são as medidas analisadas pelo Ministério para fazer essa reparação, reduzir as distorções criadas? Vamos dar um aumento para os praças e graduados? Vamos dar uma promoção por serviços prestados? Vamos dar uma promoção, vamos dar uma indenização? Temos que resolver, comandante. Tem muita gente, tem muitos militares QEs desse Brasil passando necessidade. E quero enfatizar para os senhores hoje, nessa manhã, um aluno a soldado do estado de Roraima, de onde sou deputado federal por aquele povo, ganha muito mais do que um soldado, que um cabo das Forças Armadas. E essa culpa não é do ministro Mussi. Eu não estou lhe atribuindo essa culpa, mas quero fazer esse relato, nem muito menos dos comandantes, mas quero fazer esse relato. Um aluno a soldado do estado de Roraima ganha mais do que um cabo ou um sargento das Forças Armadas, infelizmente. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, ministro. Vou relembrar aqui um velho jargão muito usado nas Forças Armadas, que inclusive foi muito falado por ocasião da lei do PL 1645 de 2019, que se transformou nessa perversa lei 13.954. Tem como entendido alguns, e tendo comigo alguns contra-cheques que comprovam e que os autos atestamentos foram muito beneficiados com a lei 13.954.
e outros militares de baixa patente, como os QEs, não foram agraciados do quadro especial, quero fazer mais uma pergunta para Vossa Excelência. Até o momento, por que o Ministério da Defesa ainda não respondeu a indicação 1370 de 2023 da deputada Gleice Hoffmann, que propõe corrigir os decréscimos salariais em questão, entre outras, a sugestão de reparo dessa lei? Eu tenho mais assunto aqui para questionar, mas ficarei muito grato se Vossa Excelência puder responder, dar um pensamento sobre essas três questões que lhe fiz. Deputado, muito prazer. Obrigado por nos convocar. É fundamental que nós conversemos, discutimos e possamos discutir o futuro. Isso nos dá conforto. Eu sou o menos experiente dessa mesa para responder suas perguntas, porque isso é um problema muito antigo e eu lido com ele apenas há quase 1 ano e meio. Evidentemente que todas as leis nascem aqui. Tudo é feito aqui. Esta lei foi votada aqui. Os senhores podem modificar essas leis. Não tem o menor problema. Nós acatamos a decisão do Congresso Nacional, dos parlamentares brasileiros. Evidentemente que, em se votando e em havendo esse acréscimo que o companheiro deseja e que cala fundo dentro das forças, nós precisamos ter o principal, previsibilidade orçamentária. Nós não temos recursos sobrando para acatar essas sugestões. Recebemos o ofício da deputada Gleice Hoffmann, outros deputados nos procuraram para tratar sobre esse assunto. Tem a questão da aeronáutica, da marinha. Isso é um assunto absolutamente recorrente nas nossas reuniões semanais, mas nós precisamos que haja previsibilidade orçamentária, que seja decidido que essa coisa tem que ser cumprida. De maneira que eu estou aberto para discutir isso. Isso é uma coisa que isso, como diz na minha terra, não está virado a ponta do prego para a gente não discutir. Vamos conversar, se algum comandante quiser fazer algum complemento, mas havendo previsibilidade, nossa obrigação é cumprir o que essa casa determina. Mas o senhor reconhece que essa lei beneficiou os oficiais e não aos QEs? O senhor reconhece isso? Não, eu não tenho condição nem de reconhecer. Deputado, com todo respeito, eu acho que não beneficiou os oficiais em detrimento das praças. 60% das praças recebem custo de altos estudos, 35% apenas dos oficiais. O maior aumento na categoria dos militares, todos na tabela, se eu consultar, é para a graduação de segundo sargento, obviamente de carreira. O senhor tem razão quando o senhor fala dos sargentos QE. E isso o senhor tem razão, porque o sargento QE, para que os senhores entendam, ele entrou no Exército Brasileiro sem concurso público. Quando o senhor fala que o cabo e o soldado recebem abaixo, é verdade, porque é serviço militar inicial. Então, eles recebem próximo de um salário mínimo, tá? E eles entram, 10% deles vão ter a possibilidade de ficar até 8 anos de tempo de serviço. No caso do sargento QE entrou e a proposta inicial, quando atingisse 15 anos e adquiria estabilidade, era ele ser cabo. Ele terminava como cabo QE. Aí foi feito deliberações para que ele pudesse ser promovido a terceiro sargento. Depois foram feitas outras deliberações para que ele pudesse ser promovido a segundo sargento. Não estava previsto. Então, essa questão ocorreu ao longo da carreira, dele ser promovido de soldado até segundo sargento. Ele não presta concurso público. Então, a dificuldade que houve no concurso da lei é porque a lei é toda baseada na meritocracia. As categorias mais altas foram quem menos recebeu. Quem menos recebeu foram os generais. Isso é fácil, só testemunhar, só verificar ali. Quem menos recebeu, os oficiais, a categoria que mais recebeu é o tenente-coronel, que é a fase onde o camarada agrega mais meritocracia. E nas praças que receberam mais, ou seja, a defasagem diminuiu, o segundo sargento é quem recebeu mais. Agora, na questão do sargento QE, o que o pessoal tentou fazer foi aumentar a disponibilidade do camarada, a gratificação de disponibilidade aumentou um pouco mais. O Ministério da Defesa já está discutindo isso. Isso foi elaborado. Houve uma comissão que estudou. Foi parte do Ministério da Defesa por concurso aqui da Câmara dos Deputados, mas é como o ministro fala, é orçamento e lei. É orçamento e lei. Então a questão do sargento QE, e outra coisa, o sargento QE hoje é uma categoria que vai acabar em 2038 para as 3 forças. Ele está em extinção.
O Exército só tem 932 sargentos QE hoje, não tem mais. Mas eles desempenham um papel muito importante, são militares muito bons e a gente teria interesse em tentar ajudá-los sim. Tá? Então, a abertura para a gente conversar. Olá pessoal, quero fazer minhas considerações aqui em relação ao que o nosso comandante falou, em relação aos QEs, que é muito interessante, até porque essa comissão, ela de alguma forma tratou dos nossos direitos. E eu quero parabenizar esse deputado pela sua fala, pela sua disponibilidade em relação à defesa dos QEs e dizer que ele foi muito feliz na sua fala. E infelizmente nós vemos o nosso comandante, né, com pouco conhecimento em relação à questão dos QEs, porque isso não foi um problema dos QEs, isso foi um problema do Exército na época, quando eles abriram as portas para que houvesse essa possibilidade. E eu entendo o seguinte, que todas as vezes que essa porta é aberta, o próprio Exército ele tem que dar conta, seja com as leis, seja com os concursos, seja como for. Mas se houve a possibilidade, então eles tinham que dar também ali abrir para os QEs a possibilidade de você fazer mais cursos, para que houvesse aí promoções. E o que o comandante falou foi sobre a questão de você, com 15 anos, você se tornar cabo. Na realidade não foi assim. Primeiro ele se tornou cabo e depois de 15 anos já na estabilidade, ele se transformava em sargento, ele se promovia a terceiro sargento, ok? Essa sim era a possibilidade que nós tínhamos. Depois, com o tempo, foi ganhando os direitos e nós chegamos a segundo sargento. Mas outra coisa que eu quero deixar enfático aqui e dizer a todos vocês que quem não abriu os concursos ou a possibilidade que nós pudéssemos fazer ali internamente o concurso, junto com seus méritos, cada um com seu mérito, seja intelectual ou não, foi o próprio Exército. No caso do sargento concursado, ele faz a ESA, depois ele faz o CAIS. No nosso caso, a gente não teve essa possibilidade. Então, isso não foi culpa do QE. Isso, de certa forma, foi culpa do próprio Exército. Então, a gente tem que parar para pensar sobre essa questão. Então, eu fico muito triste quando nós ouvimos do nosso comandante esse tipo de argumentação. Mas eu fico alegre porque ele abriu a possibilidade de pensar sobre a questão. Isso já assim, de grande valia para a gente em relação ao que ele falou. Eu deixo aqui essas considerações para que a gente possa pensar que realmente os QEs fazem muita diferença no Exército e não, como ele disse, que já está em extinção já há muito tempo, mas quem foi que abriu essa possibilidade foi o próprio Exército. Então, não pode, de certa forma, agora menosprezar aquele que trabalhou 30 anos e muitos QEs ainda estão na ativa fazendo o seu trabalho com muita categoria, com muita responsabilidade. Um grande abraço, fica aqui o meu comentário como Sargento Eleon, aqui de Resende. Um grande abraço, fica com Deus.